Boa noite. Que a graça de Jesus, a paz do eterno Deus soberano esteja sobre você, com você, na sua casa. Que nessa noite nós possamos, nessa hora, possamos aqui nos colocar diante de Deus, com nossos corações desejosos, rendidos na santa presença do nosso Deus. E é momento de louvarmos a Deus, é momento de orar, é momento de cantar, é momento de nos colocarmos diante da santa presença do Deus querido, do Deus amado, o Deus altíssimo, o Deus de nossas vidas. Irmãos, eu quero convidar você para um minuto de oração, um minuto de oração silenciosa. Quero que você coloque diante de Deus aí os seus anseios, a sua insegurança, talvez os medos que você tem enfrentado por esses dias. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Peça a Ele que venha com graça, com favor sobre a sua vida, sobre esse culto, que seja um culto agradável a Ele. Oremos ao nosso Deus. Diante do Senhor nessa hora, suplicamos ao Senhor, ó Deus, que receba nossas vidas. Receba-nos diante do teu altar, ó Deus, agora, como filhos, como servos, como adoradores do teu santo e bendito nome. Permita-nos, ó Deus, entrar, ó Pai, na tua presença como comunidade, como irmandade da fé, como igreja de Jesus Cristo. Permita-nos, ó Pai, render ao Senhor um culto de louvor e adoração. Enquanto cantamos, Pai, enquanto oramos, enquanto meditamos na tua palavra, fala ao nosso coração, Deus, toca a nossa alma, toca no mais profundo do nosso ser, ó Deus, muda expectativas de morte, de medo, de tristeza, de ansiedade. Pai, cura o teu povo enquanto ouvimos a tua palavra, enquanto levantamos as nossas vozes, enquanto quebrantamos, ó Deus, os nossos corações diante de ti nessa noite. Recebe, Pai, esse culto que fazemos em nome e por amor de Jesus e somente através dos méritos dele. Entramos nesse momento de culto não porque nos achamos merecedores, não porque pensamos que somos os melhores de toda a face da terra, mas porque temos um Deus maravilhoso e um Salvador amado que morreu na cruz pelos nossos pecados, nos perdoou, nos limpou, nos salvou eternamente. Por isso, no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Segundo livro das Crônicas, no Antigo Testamento, pouco antes ali de Salmos, um pouco mais para trás, você que está procurando aí na sua Bíblia, ou você que tem o seu aplicativo em sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. O que leremos são palavras do próprio Deus ao rei Salomão, que era o líder da nação naqueles dias, após concluir a construção do templo. Ou seja, após colocar diante de Deus e dos homens o seu testemunho de servo, de alguém que queria realmente seguir no caminho e na vontade de Deus. E aí Salomão conclui a obra do templo e Deus fala com Salomão. Vamos ler então, segundo o livro das Crônicas 13 e 14. Diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós vivemos esse tempo em que Deus diz que se houvesse praga sobre a terra, que se houvesse peste entre o seu povo, e é o que nós vemos em dias como estes, de uma pandemia global aí, desse vírus tão pequeno, trazendo tão grandes estragos, fazendo com que a economia de muitos e muitos países estejam parando, e muitos já com medo do colapso, da recessão. Queridos irmãos, nós como povo do Senhor, nós chamamos o nosso Deus de Pai. Nós chamamos o nosso Senhor Jesus Cristo de nosso Salvador e Deus da nossa vida. Então agora o que vamos fazer? É nos humilhar diante dele. Nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos pedir ao Senhor nessa hora também que perdoe os pecados da nossa nação, da igreja brasileira, quando falha em muitas frentes diante da sociedade, da igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, que precisa sim de quebrantamento, precisa sim de arrependimento, precisa sim de colocar-se diante desse Deus em humilhação, se converter dos seus maus caminhos e buscar o socorro, buscar a ajuda daquele que tem todo o poder para nos livrar. Você pode fechar os seus olhos aí com quem está ao seu lado. Não sei se você está ao lado dos seus familiares, não sei se você está sozinho, talvez em sua casa, mas eu quero dizer a você, agora é o momento de você colocar o seu coração diante de Deus, confessar os seus pecados, se arrepender também dos seus maus caminhos e pedir que Ele ouça com graça, favor e misericórdia. Perdoe os seus pecados, os meus pecados, os pecados da igreja de Jesus na terra. E sare o nosso planeta, sare a nossa terra. Oremos em nome de Jesus. Ó Deus, é verdade, Senhor, que nós, como igreja, muitas vezes, temos falhado, Pai, contigo. Nós vemos índices, estatísticas em países, em alguns locais, em que o divórcio entre os cristãos tem crescido numa velocidade avassaladora, mais do que fora dos arraiais do teu povo. Nós temos visto, ó Pai, que o adultério, Senhor, tem entrado pelas portas da igreja, Senhor, pelas portas dos corações dos fiéis, e estes têm se entregado a essas práticas abomináveis ao Senhor. Pai, nós temos visto, Senhor, decisões sexuais de líderes que se dizem pastores, líderes de louvor. Oh, Pai, nós temos visto, Pai, a homossexualidade dominar o coração de muitos cristãos. E nós pedimos perdão, Pai. Perdoa a tua igreja, Pai. Purifica a tua igreja. Traga quebrantamento nesse momento. Pai, nós temos visto muitos cristãos não valorizarem o culto público, o momento da reunião do teu povo, o momento de sentar-se à mesa, o momento, ó Pai, de colocar o coração, de colocar a vida, de colocar a alma diante do teu altar para te buscar, para te adorar, para te exaltar, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor, quando nós não valorizamos o momento do louvor, de cantar em alto e bom som as verdades eternas da tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós, Deus querido, quando nós não valorizamos a ministração da tua palavra, quando nós tratamos o teu livro como se fosse um gibi, uma revista informativa, que podemos ter ou não ter.
Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Traga vida, Senhor, espiritual. Traga, Senhor, a chama de novo, aquele ardor, aquele amor, ó Pai, pelo Senhor, pela sua palavra, pelo teu povo. Abra os olhos, abra os corações do teu povo, Pai. Desperta a tua igreja no mundo, Senhor, e faça o teu mover sobrenatural. Cura, Senhor, cura corações, transforma vidas, que através do poder da sua palavra, Pai, haja nova vida, haja nova esperança, que através da tua palavra, que através do teu poder, que através da tua misericórdia, do seu favor, haja cura também no nosso planeta, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que enfrentam esse vírus, daqueles, ó Pai, que ainda enfrentarão, Pai, das prefeituras, Pai, das cidades, dos estados, ó Deus querido. Tem misericórdia do mundo, Pai. Tenha compaixão, Deus, dessa terra. Sara, Deus, essa terra. Tem misericórdia, Deus, desse povo, Pai, e faça-os conhecer e reconhecer que somente em tuas mãos há poder, há autoridade, há governo, há soberania, ó Deus, para curar, para restaurar e para salvar em Cristo Jesus. Te pedimos essas bênçãos, ó Pai, porque confiamos no teu poder, na tua graça, confiamos que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve, que o Senhor tem misericórdia, Senhor, e que o Senhor é fiel à tua palavra. O Senhor disse que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É por isso que nós oramos, é por isso que estamos diante do Senhor de joelhos, com os nossos corações quebrantados, arrependidos e desejosos, ansiosos por ver a tua forte mão operar os teus sinais e as tuas maravilhas entre nós nesses dias. É assim que oramos e agradecemos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, após confessarmos os nossos pecados, eu quero convidar você a abrir no Salmo de número 145. Salmo de número 145, versículo 18 em diante. Salmo de número 145, do versículo 18 em diante. Deus é bom e Deus nos ouve, Deus nos escuta, Deus nos vê, queridos irmãos. Veja o que diz a palavra: perto, muito perto, perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o temem, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca agora, a minha, a sua, a nossa. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para sempre. Profira a minha, a sua, a nossa boca, os nossos lábios, nosso coração, louvores a esse Deus que está perto, a esse Deus que nos ouve, a esse Deus que atende o clamor e que salva todos aqueles que o invocam em verdade. Amém? Queridos irmãos, então vamos cantar cânticos espirituais de louvor e adoração ao nosso Deus agora. Quero convidar você a ficar de pé aí onde você estiver. Quero que você agora coloque seu coração, sua vida, que você convide as pessoas aí que estão à sua volta para que façam o mesmo. Não se importe, né, porque você está na sua sala ou no seu quarto, não sei onde você está agora, mas não se importe com o ambiente, se importe com o Deus que te vê, com o Deus que está com você agora, com o Deus que nos ouve. Amém? E vamos cantar louvores de adoração ao seu bendito e santo nome. Queridos, vamos começar com um cântico muito conhecido nosso, que diz
a quem nós buscamos, a quem nós procuramos, porque ele nos ensinou: invoca-me e eu vos ouvirei. Então, buscamos e procuramos somente o nosso Deus. Se você quiser, bata palmas aí também. Eu te busco, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Mais uma vez no início. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Não podemos parar, a vida não pode parar. A coroa conquistar. A nossa vida continua na luta. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queridos, não podemos parar a caminhada cristã, não podemos parar de adorar o nosso Deus, de cultuar o nosso Deus. Temos que prosseguir adiante, mantendo o coração aceso diante de sua presença. Cantemos mais uma vez nossa postura. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Cante bem forte, bem alto. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais e mais e mais, mais e mais de ti. Quero tocar-te, tua
Senhor. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos sim, Deus, o mover sobrenatural do Senhor. Mas a principal coisa, queremos estar diante de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir o Teu cuidado, Pai. Queremos desfrutar da Tua presença santa. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Obrigado, Senhor. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Cantemos mais uma vez. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só Jesus, o sol a me guiar. Tudo pode e vai passar, tudo pode passar, mas o amor e a graça, Teu amor jamais me deixará. Ele nunca vai nos deixar. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim e para você também, para sua casa, para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante! Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, diga aí, eis-me aqui, diga a Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, nós não nos prostramos, não nos entregamos diante de uma enfermidade. Senhor, nós não nos ajoelhamos diante de outros deuses. Senhor, nós nos prostramos, nós nos rendemos somente aos Teus pés. Senhor, é diante da Tua santidade, diante da Tua benignidade, diante do Teu favor, da Tua graça, que nós nos prostramos e dependemos e declaramos diante do mundo, dos homens, dos anjos, dos principados, que nós nos rendemos somente aos pés de Jesus. Nós nos rendemos somente diante da cruz. Senhor, recebe, Senhor, o nosso louvor,
Recebe a nossa vida diante do teu altar e traga cura, Senhor. Traga libertação, traga salvação. Visita essa pessoa, Deus, que está desesperada, angustiada, e acalma o coração dela, Deus. Tira toda a prostração. Levante para a honra e glória do teu nome. Cantemos Tudo Pode Passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Precisamos do Senhor Jesus. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Você podia cantar e dizer: Jesus, Jesus, eis o teu povo aqui, Senhor. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Amém. Que bom estar com você, que bom estarmos juntos. Que bom estar aqui, diante da presença santa do nosso bondoso Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a fazer uma oração aí na sua casa de intercessão. Uma oração específica em que nos colocamos diante de Deus para pedir ao Senhor que alcance pessoas, que alcance situações. Não sei se você tem entre seus conhecidos, pessoas que você ama, talvez entes queridos, que estejam enfrentando essa enfermidade. Mas essa tarde eu recebi dois comunicados de pessoas mais próximas. A primeira foi o nosso presbítero Ismar, conhecido meu, seu, nosso irmão em Cristo, que me disse: pastor, eu estou com a garganta meio ruim. Eu estive na UTI, todos sabem que ele é um enfermeiro, e ele está tratando dos casos graves de coronavírus em São Bernardo do Campo. E o nosso presbítero, ele me ligou e me disse: pastor, eu estou desconfiado dos sintomas do coronavírus. E nós oramos ali mesmo, onde eu estava, onde ele estava, naquele momento nós oramos, mas eu quero conclamar você, irmão, irmã, Igreja de Jesus, vamos interceder agora. Se está alguém enfermo, é hora que clamemos ao Senhor. Se há insegurança, como acabamos de falar,
é momento de clamar o nosso Deus, mas agora em especial, clamar por vidas que estão enfrentando essa enfermidade. A segunda foi a nossa irmã Carol, que tem nos abençoado muito. Louvado seja Deus pela vida da Carol. Fez o Facebook da igreja, o nosso irmão Marcos Novaes aqui, diácono, irmão querido aqui da Presbiteriana da Penha também, que nos ajuda nessa transmissão, esses irmãos amados, né? Mas a Carol, ela me disse que o Riquinho, o irmão dela, e sua cunhada, estão também com sintomas aí e precisarão ir ao hospital. Irmãos, oremos por esses três casos em específico. Agora, se você se lembra de outros casos, ore ao Senhor agora por eles também. Interceda diante do trono da graça, do favor bondoso do nosso Deus. Você terá alguns minutos de oração aí na sua casa, minutos de oração, você e Deus. Então você pode clamar alto, você pode clamar, pode falar com Ele, você pode mesmo em silêncio, na quietude da sua alma, falar com seu Deus, mas agora é tempo de intercessão. Então, deixarei alguns instantes para que você possa fazer esse clamor, levar diante do trono da graça do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus de poder e glória, tua palavra diz, ó Deus, que em Jesus, por causa de Jesus, do sangue de Jesus, um novo e um vivo caminho foi aberto. E agora nós, como teus filhos e como teus servos, temos o privilégio de caminhar em direção, rumo ao teu trono. Ó Deus, e a palavra diz com ousadia, não com falta de respeito ou temor, mas com ousadia, com coração latente, com coração ardente por ouvir, por ver as obras poderosas, os feitos grandiosos da tua boa mão. Pai, nós nos colocamos agora diante do teu trono de graça, de favor, para suplicar, ó Deus, pela vida do Ismar. Pai, ele tem sido uma bênção entre nós. Pai, ele é teu filho, ele é teu servo. Pai, ele tem cuidado da sua igreja com zelo, com amor. Pai, não é por mérito, não é isso. Pai, o que nós fazemos aqui é clamar ao Senhor por um irmão amado do nosso coração. O que nós fazemos, Pai, é trazer diante do teu altar as nossas súplicas e, em especial, colocar diante de ti, Pai, a saúde do Ismar. Pai, fortalece o corpo do Ismar. Pai, ajude esse teu servo, pois ele também, além de servir ao Senhor, servir o teu povo, ele tem abençoado o mundo, Pai. Ele tem atendido vítimas, ó Pai, dessa enfermidade. Ele tem sido a tua mão naquele hospital, Pai. Ele tem cuidado de pessoas na UTI. Então, o ajude, Pai. O socorra. Deus, ajude também o Riquinho, sua esposa. Pai, livre esse casal, ó Deus, dessa enfermidade. Cuida deles, Pai. Fortalece o seu corpo, as suas células. Ampare esses queridos com a tua graça, Senhor. Livre-os do mal, Pai. Deus querido, nós te suplicamos. Cuide desses amados, ó Pai. Amados do nosso coração, que temos convivido. Deus, pessoas que conhecemos. Ó Pai, o Senhor sabe quantas pessoas estão enfrentando essa enfermidade ao redor do globo terrestre. O Senhor sabe, Pai, quantas pessoas próximas, quantas pessoas queridas têm sofrido com isso.
Oh, Pai, nós temos recebido tantas notícias a respeito dessa enfermidade. Deus, mas não deixe o nosso coração perder o foco. Não deixe a nossa alma, Deus, titubear. Não deixe, Deus, que venhamos a cair no caminho, que venhamos a sair desse bendito, desse maravilhoso caminho, do caminho da oração, desse novo e vivo caminho que foi um alto preço, que custou um alto preço, a morte, o sangue do teu filho, ó Pai. Deus, não nos deixe, Pai, nos esquecer de interceder, de colocar o nosso coração diante de Ti, Pai, suplicando por irmãos amados. Não nos deixe, Pai, esquecer de orar por nossos governantes, pelo nosso país. Não nos deixe, Pai, esquecer de orar pelos médicos, pelos enfermeiros. Mas agora em especial, Pai, oramos pelos nossos irmãos e Te pedimos, Pai, age com poder e graça. Tome as suas vidas em suas mãos, ó Pai. Nós confiamos no Teu cuidado, nós confiamos no Teu zelo, no Teu amor, ó Pai. E por isso, entramos diante de Ti, ó Pai, para pedir, para suplicar. Em Cristo e por Cristo Jesus, ó Pai. Oramos. Amém. Amém. Querido, agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Filipenses 4, do 2 ao 7. Abra aí sua Bíblia, ou clique na sua Bíblia aí, né? No seu smartphone. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Versículo 2 até o versículo 7. Então diz assim a palavra: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, como acabamos de fazer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pode ler esse versículo comigo mais uma vez? Leia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Continua, Pai, falando conosco. Continua mexendo com o nosso coração, movendo a nossa alma. Sustenta-nos através dessa palavra. Seja alimento sólido, alimento, Deus, poderoso, para curar, para salvar, para transformar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que a vida é cheia de desafios. A vida constantemente, na nossa vida, temos diversos desafios. E quando vencemos um, outro se levanta. E nós, pela graça, pelo favor de Deus, vencemos. E outro aparece. Contudo, nesse tempo, meus irmãos, esse pequenino vírus, que pode ser visto somente ali por microscópios, um vírus tão pequeno, foi capaz de parar mais de 50 países ao redor do globo terrestre. Queridos irmãos, nós estamos enfrentando o desafio agora de conviver numa quarentena, forçadamente, dentro de casa.
com nossas esposas e filhos, e às vezes no dia a dia, no cotidiano, convivemos com eles, mas não prestamos atenção em muitos detalhes. Talvez o nosso relacionamento seja do bom dia, do boa tarde, do boa noite, oi meu amor, cheguei, estou voltando, estou saindo, fica com Deus. Talvez o nosso diálogo por esses tempos tenham sido muito curtos. Talvez os pais tenham simplesmente, por esses tempos, falado, meu filho, Deus te abençoe, vai com Deus. Talvez os nossos relacionamentos, em tempos anteriores, tenham sido rasos, tenham se transformado em relacionamentos fracos, mas agora, forçosamente, pela circunstância, precisamos conviver, precisamos estar dentro de casa, precisamos conversar, precisamos passar tempos de qualidade juntos, precisamos orar juntos, precisamos ler a palavra juntos, precisamos refletir nas verdades eternas juntos, precisamos ver um filme juntos, precisamos conversar na mesa, passar um pouco mais de tempo na hora da refeição, olhando no olho do outro. Precisamos nos relacionar uns com os outros. Mas diante da crise, diante da insegurança, da ansiedade, podemos ter muitas complicações em nossos relacionamentos. Eu via um homem que serviu na Marinha durante 10 anos, em alto mar. E ele dizia que quando os marinheiros entravam em alto mar, melhores amigos, muitos amigos de muitos anos, de infância, e os dois comemorando a entrada na Marinha, e agora podendo ir para alto mar, ir em missão por sua nação. Mas, irmãos, quando eles estavam confinados ali, dentro daqueles navios, o relacionamento, o dia a dia, 24 horas juntos, no mesmo lugar, gerava discussões, geravam atritos e muitas outras complicações. E por conta disso, melhores amigos deixavam de se falar, saíam do navio depois de alguns dias, sem querer olhar no rosto um do outro. Então, irmãos, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que enfrentamos, que Deus te livre de destruir seus relacionamentos. Que Deus te ajude. Quando nós olhamos aqui para Filipenses capítulo 4, de 2 a 7, nós vemos que há 2 tipos de relacionamentos aqui. No versículo 2 e 3, é o relacionamento interpessoal, é o relacionamento entre Sintique e Evódia. É um relacionamento entre irmãos, é um relacionamento aqui de pessoas, dos nossos convívios. E depois ali no versículo 6 e 7, nós vemos que é o relacionamento pessoal, o relacionamento eu comigo mesmo. A questão da ansiedade, de ter a paz em meu coração. Queridos irmãos, quando Paulo escreve essa carta, irmãos, mas além da alegria de Paulo, ao poder falar com seus irmãos, como é minha alegria nessa noite, poder compartilhar o evangelho com você, através desse canal, através dessa ferramenta, queridos, mas também havia no coração de Paulo uma preocupação, por conta da perseguição que a igreja de Filipos sofria. Se você olhar no capítulo 1, do versículo 27 ao 30, você vai ver essa perseguição acontecendo. Há alguns versículos anteriores, Paulo encorajando os irmãos, dizendo, não desistam, não estejam desanimados, eu estou bem, Deus tem usado aqui esse momento do cárcere para abençoar o pretório romano, os soldados, eles têm sido alcançados pelo evangelho. Então Paulo estava preocupado com a perseguição, com o sofrimento da igreja. Paulo também estava preocupado com as pressões trazidas de fora, que tentavam solapar, que tentavam entrar na vida da igreja, os falsos mestres, dos quais Paulo chama de cães. Capítulo 3, versículo 2,
de Filipenses, você vai dali em diante até o 4:1, você vê a preocupação de Paulo com esses falsos mestres e a alerta de Paulo para a igreja. Mas também Paulo estava preocupado, irmãos, com os relacionamentos. Paulo também estava preocupado com o conflito entre irmãos. Nós acabamos de ver aqui no versículo 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente. Paulo está preocupado com o relacionamento da igreja internamente, mas Paulo também está preocupado com o relacionamento da igreja externamente, com aqueles que lhes perseguiam. Paulo está preocupado com o relacionamento da igreja, com aqueles que tentavam entrar, que tentavam ali trazer seus falsos ensinos e enredar-lhes, levar-lhes ao erro. Queridos irmãos, é a carta da alegria, mas também é a carta da instrução. Hoje eu estou alegre por poder falar com você, por poder transmitir através de uma plataforma, por poder fazer essa live através do Facebook. E futuramente faremos também através do YouTube. O vídeo vai estar disponível no YouTube também. Estou feliz por isso. Mas também quero instruir seu coração nesse tempo em que é difícil confiar no que vem de fora, no que diz a mídia. É difícil. É difícil. Um fala de uma maneira, outro fala o contrário. E nós, às vezes, estamos confusos. Queridos, instrução para o seu coração, para que os seus relacionamentos internos também sejam amparados e cuidados por Deus. Você pode ver essa situação de duas formas. Você pode ver essa situação como a revelação de sua total incapacidade ao relacionar-se com os seus queridos, com aqueles que estão próximos a você. Ou talvez você esteja sozinho em um lugar e você possa se entregar à incapacidade de se relacionar com sua própria alma, de acalmar o coração diante de Deus, de aquietar a sua alma. Mas você pode ver também de uma segunda forma. Você pode ver essa situação como uma forma, uma oportunidade de Deus para te ensinar, para te fazer crescer e amadurecer em seus relacionamentos. Deus pode te fazer crescer. Deus pode te usar, Deus pode te abençoar de tal maneira que a sua esposa te ame mais, que o seu marido te ame mais, que o seu filho te ame mais, que a sua sogra, se está aí próximo, te ame mais. Que você se ame mais para a glória de Deus. Não por vaidade, não por egoísmo, mas que você ame o seu próprio corpo, a sua própria vida, dando graças ao Deus que te formou. Queridos, a história de Paulo com essa igreja é muito bonita. Atos capítulo 16 mostra como Paulo chega a Filipos, mostra Lídia, uma vendedora de púrpura que se converte, e aí a igreja em Filipos começa, e aí Deus liberta uma jovem possessa, Deus livra um homem de cometer o suicídio, aquele carcereiro que desesperado quase tira a vida, mas ao conhecer o evangelho faz aquela pergunta: o que eu faço para que eu possa ser salvo? O que eu e minha casa podemos fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo você e sua casa. O que você faz para que os seus relacionamentos sigam adiante? O que você faz para que a vida não pare? Para que você não se entregue à depressão? Para que os seus relacionamentos glorifiquem a Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo por Ele. Qual é a chave principal? Qual é a coisa mais importante para que possamos manter os nossos relacionamentos internos e externos para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração em um momento tão complicado como esse? A igreja vivia perseguição, a igreja vivia o investimento de falsos mestres, como nós também hoje. Falsos mestres vendendo álcool gel ungido. Meus irmãos, nós temos visto coisas horrendas e horríveis na internet. Falsos mestres dizendo que esse é o princípio das dores, quando as dores já começaram desde a igreja primitiva. Esse não é o princípio das dores, essa é a continuidade das dores, irmãos. Mateus 24, tudo que Jesus disse está se cumprindo ao longo da história. A peste negra veio na Idade Média, no tempo da igreja primitiva. A igreja sofreu pragas,
sofreram ali esse tipo de enfermidade, a ponto de cidadãos romanos serem abandonados por seus parentes, serem colocados para fora. E quem os socorria? Quem os ajudava? Os cristãos, a igreja, o relacionamentos externos. Mesmo sendo perseguidos pelo Império Romano, socorriam os cidadãos do Império Romano, que eram abandonados pelo próprio Império. Queridos irmãos, qual é a chave para manter nossos relacionamentos saudáveis e melhorá-los para a glória de Deus nesse tempo? Eu quero dizer que a chave para tudo isso é a proximidade de Deus. A proximidade de Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Qual é a chave para manter bem o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, com o seu patrão, com a sociedade, com seus governadores? Qual é a chave para acalmar a sua alma e tirar a ansiedade, tirar a tristeza, o medo? A proximidade de Deus. Veja o versículo 5 comigo. Final do versículo 5. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Querido irmão, irmã, essa palavra, essa frase, essa pequena frase, perto está o Senhor, tem todo o peso, tem todo o sentido aqui quando Paulo conclama a essas irmãs que façam as pazes, que quando ele chama a igreja para ajudá-las, para ampará-las nesse relacionamento. E adiante também faz todo sentido quando Paulo fala sobre não ter ansiedade, como viver melhor para a glória de Deus, tendo paz no coração. Queridos, perto está o Senhor, esse é o argumento de Paulo. Perto está o Senhor. Quando nós olhamos no grego, no original, nós vemos que esse perto está o Senhor, tem duas maneiras, duas formas de vê-lo e de também aqui poder aplicá-lo à nossa vida, ao nosso coração. Primeiro, o perto está o Senhor espacialmente, geograficamente, é a localização da presença de Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, como acabamos de ler o Salmo 145, 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ou seja, aqui é Deus conosco. É Deus em nós, é a presença de Deus em nossas vidas, é Deus Emanuel, queridos. Deus está conosco. Irmãos amados, Deus está ao lado dos seus servos enquanto se relacionam uns com os outros. Ele vê, ele ouve, ele sabe tudo a respeito do que falamos, do que fazemos, do que sentimos. Perto está o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe tudo o que pensamos. Ele está conosco, ele está em nós. Queridos, Deus Emanuel, é isso que Paulo está dizendo. Perto está o Senhor. O nosso Deus está próximo a nós, é isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos, em qualquer lugar, circunstância da vida. Paulo está dizendo que essa é a razão, porque eles não deveriam quebrar seus relacionamentos, porque eles não deveriam se entregar à loucura do mundo, à falta de freio do mundo. Seus relacionamentos deviam ser pautados, basilados, cimentados, como dizemos em espanhol, fundamentados, alicerçados na presença do Senhor. Paulo está dizendo, perto está o Senhor de vocês, meus queridos. Perto está o Senhor, Ele é testemunha do que vocês estão fazendo. Ele é testemunha do que vocês estão falando. Ele é testemunha de como vocês se tratam. Paulo está dizendo a esses irmãos, mas você não deve buscar melhorar seus relacionamentos por ter medo de Deus, medo da presença de Deus, não. A presença de Deus deve trazer a você sim temor, mas ao mesmo tempo deve trazer você amor, deve trazer ao seu coração gratidão, porque Ele é testemunha sim de tudo que você faz, de tudo que você fala, de tudo que você pensa, mas Ele também é o seu ajudador. Que bênção, irmãos, em tempos tão complicados, quando precisamos ficar um pouco distantes uns dos outros.
Para Deus, irmão querido, irmã amada, não há vírus que possa impedi-lo de estar perto de você, próximo ao seu coração, à sua família, à sua alma. Não há vírus que possa afastar o seu Deus. Não há vírus que possa impedir o agir poderoso, gracioso e ajudador do seu Deus. Perto está o Senhor. Ele é testemunha, mas Ele é o seu ajudador. É Ele quem te guia, Ele quem te ampara, Ele quem te ajuda. Irmãos, o que Paulo está dizendo a esses irmãos é que nós precisamos crer que as palavras de Jesus são verdadeiramente reais. Elas não são conto, elas não são inventadas pela mente humana, elas não foram criadas por um narrador, é a palavra de Deus. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus disse? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. João 14:18. Eu estarei com vocês todos os dias. Ele não disse que em dias de enfermidade ele ia escapar. Ele não disse que quando você tivesse com medo, que quando você sentisse a ansiedade, que quando você tivesse insegurança, de que ele não estaria com você. Ele não disse isso. Ele disse que estaria com você todos os dias. E ele está com você agora. Ele é sua testemunha, mas ele é o seu ajudador. Ele está perto de você. Saber que ele está perto, que Ele é Deus conosco, que Ele é o nosso refúgio em tempos de tribulações como este. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus veio para perto de mim, para perto de você. Ele se aproximou de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Jamais estaremos desamparados, irmãos. Isso deve ser base para o seu relacionamento. Essa bênção deve guiar você ao falar com quem está ao seu lado. A bênção da presença de Deus como testemunha e como ajudador deve fortalecer o seu coração para enfrentar esse momento. Ainda que você esteja sozinho, num apartamento, numa casa, sozinho em relação a outro ser humano. Mas lembre-se, o seu Deus está perto de você. E pode ser que esse seja o momento de Deus tratar feridas da sua alma. Pode ser que esse seja o momento que Deus preparou para você, na história da sua vida, de te libertar de medos, de inseguranças, de ansiedades. Pode ser que esse seja o tempo que Deus preparou para mim e para você, para que a gente aprenda a valorizar mais os nossos familiares, pessoas que nos amam, que nos ajudam cada dia. Pode ser que esse seja o tempo que Deus preparou para você abençoar, melhorar seus relacionamentos internos, mas também externos. Pode ser que esse tempo você aprenda a valorizar o seu trabalho. Pode ser que nesse tempo você aprenda a deixar de falar mal do seu patrão, dos seus amigos. E em especial, que esse seja o tempo de você valorizar mais o culto público, a comunhão aqui, uns com os outros. Eu já chorei algumas vezes por esses dias. Porque, irmãos, nós estamos acostumados. Nós somos brasileiros, latino-americanos. Nós temos um sangue caliente. E o abraço, o olhar no olho, no rosto, faz parte da nossa cultura. Dos nossos afetos são expressados através de um abraço, de um aperto de mão. E esses dias nós estamos distantes em relação a metros, quilômetros, mas em espírito estamos unidos. É verdade. Mas, queridos irmãos, a distância para um pastor de suas ovelhas, às vezes, mesmo orando, mesmo sabendo que o Senhor está perto, que Ele está comigo, que Ele é testemunha do que eu faço, que Ele me ajuda no que eu faço e que Ele tem me socorrido.
Mas nós somos humanos. E às vezes eu choro. Mas eu não me afasto. Não deixo de orar. Faça o mesmo. Abençoe seus relacionamentos. Se não é possível, com palavras e ações na mesma casa. Envie uma oração pelo WhatsApp. Envie, ligue. Você pode discar o número. Você pode enviar aí pelo Facebook. Abençoe seus relacionamentos. Porque a proximidade de Deus nos faz abençoar nossos relacionamentos. Amém? Queridos, a segunda coisa, como podemos ver, perto está o Senhor. É perto em relação ao tempo, períodos, a épocas. Se no primeiro ponto nós vemos que Deus está perto geograficamente, espacialmente, que Ele vive em nós, que Ele mora em nós, que através de Jesus, do envio do Santo Espírito, nós nunca mais estivemos abandonados, e que esse Deus é testemunha e nos ajuda. No segundo ponto, nós vemos que Deus está perto, que Deus está vindo, que essa é a volta gloriosa, essa é a esperança escatológica, essa é a visão da escatologia cristã, da escatologia, esse é o desejo, é o anseio, é a esperança de Paulo. Paulo quer que esses irmãos tenham a esperança da volta de Cristo. Jesus vem, Jesus está voltando. Paulo tinha tanta expectativa da volta gloriosa de Jesus, que quando ele escreve sua carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 18, Paulo se inclui nesse momento. Ele diz: nós que estamos vivos, não precederemos aqueles que estão mortos. Nós encontraremos com ele nos ares. Paulo, se você ler o texto, você vê que Paulo tinha essa expectativa de que enquanto ele pregava, de que enquanto ele se relacionava com as pessoas, enquanto ele vivia com pessoas, de que Jesus voltasse, que as nuvens se abrissem, que a trombeta tocasse e se visse no céu com grande glória a volta do Filho de Deus com seus anjos. A escatologia, nossa visão escatológica, perto está o Senhor, Ele voltará. Meus queridos irmãos, Paulo está fazendo esses irmãos lembrar que o povo a quem Jesus vai vir buscar precisa ter bom relacionamento, precisa ter espaço em seus relacionamentos para perdoar, para relevar, para ter paciência. Talvez você diga: pastor, é que você não está aqui dentro de casa com os meus filhos. Talvez você diga assim: pastor, é porque você não conhece minha esposa. Ou talvez você vai dizer: é porque você não conhece meu esposo, pastor. Queridos irmãos, o que Paulo está fazendo, esses irmãos se lembrarem, é que aquele que aguarda a volta de Cristo precisa estar pronto em todo o tempo. Precisa se santificar, precisa buscar a paz com todos. Enquanto depende de nós, como diz ele em outra carta, façamos tudo para viver em paz. Que os nossos relacionamentos sejam baseados aqui, na proximidade de Deus, a proximidade de Cristo. Perto está o Senhor. Ele vem. Ele voltará, querido. Querida irmã, essa palavra perto está pode ser traduzida como Deus conosco, Deus Emanuel, mas também pode ser traduzida como Ele virá. Se você olhar para o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre os sinais, sobre o princípio das dores, se você fizer uma pesquisa histórica da história do mundo, da história da própria igreja primitiva, você verá, querido irmão, que o princípio das dores já começou lá. Começou há muito tempo. Como eu disse em um momento do nosso culto, esse vírus que está matando a muitos, inclusive jovens de 26 anos. Eu soube de morte de pessoas de 26 anos, de 45 anos. Não é apenas terceira idade, irmãos. Terceira idade é o maior risco, sim, é verdade, mas não só eles. Não é só a terceira idade que entra em estado grave. Mas esse não é o princípio das dores. Essa é a continuação
é mais um sinal de que tudo que Jesus disse é verdade e que tudo está se cumprindo, como já vem se cumprindo desde o tempo em que Paulo escreveu a esses irmãos em Filipos. Meus irmãos, guerras, rumores de guerras. Você sabia que as guerras, elas nunca terminam? Não há tréguas no mundo, sempre há guerra em um local, em outro local do globo terrestre. Talvez agora com a pandemia, até isso aconteça. Alguns que estavam em guerra talvez parem, freiem. Mas tudo que Jesus disse em Mateus 24, irmãos, vem se cumprindo ao longo da história. E esse é mais um dos sinais. Tudo que Jesus disse em Mateus 24 é verdade. Então o versículo 30 também é verdade. Ele voltará com seus anjos. Ele virá nos buscar. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos crer nessa palavra de Jesus. Nós precisamos crer quando aqueles anjos aparecem em Atos capítulo 1, versículo 11, e os discípulos estão olhando. Jesus acabou de ser ascendido aos céus. Jesus acabou de desaparecer diante dos olhos deles. E eles ficam parados, eles ficam travados, petrificados. E dois anjos aparecem e falam: varões galileus, o que vocês fazem? Por que vocês estão parados? Por que vocês estão travados? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, Ele voltará, Ele regressará do mesmo jeito que Ele subiu. Ele virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja. Querido e querida irmã, creia na volta de Jesus, porque Ele virá. Ele virá. E que a volta dele tenha essa esperança, traga essa esperança no seu coração, mova o seu coração, para que você viva melhor dentro da sua casa, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos com seus amigos, nos seus relacionamentos em seu trabalho, no seu relacionamento com seus irmãos. A proximidade de Deus, o relacionamento com Deus deve te abençoar, deve te ajudar, mas também deve te fazer desejar sua volta gloriosa. Essa esperança da volta, esperança escatológica, como dizemos em teologia. Queridos, Paulo cria de todo o coração nisso. E ele transmite essa mensagem a esses irmãos. Eu creio de todo o coração nessa verdade. Quando nós olhamos para a última carta escrita pela vontade de Jesus, através da vida de seu discípulo e apóstolo João, nós vemos que algo maravilhoso vai acontecer na volta de Jesus, irmão. Irmã amada, nós não temos que temer a volta de Jesus, nós temos que desejar a volta de Jesus. Perto está o Senhor. Apocalipse 21, 3 e 4. Olha que maravilha. Não vai haver mais coronavírus, não vai haver mais AIDS, não vai haver mais mortalidade infantil, não vai haver mais abuso sexual, não vai haver mais fome no mundo, não vai haver mais guerras injustas, não vai haver mais o roubo, não vai haver mais a mentira, não vai haver mais a tristeza, a angústia do coração, a depressão. Você vai ser livre de todas essas coisas, porque Ele enxugará dos teus olhos, do teu rosto, toda lágrima. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Querido, esse desejo tem que ser real, latente nos nossos corações. Diariamente nós precisamos viver essa expectativa. Perto está o Senhor. No final da carta, no capítulo 22, versículo 20, a palavra do próprio Jesus a João. Ele diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Tudo que ele disse é verdade, querido. Querida irmã, ele virá. E ele virá para nos levar para junto dele. Ele virá. Querido e querida irmã, essa esperança esteja no seu coração nessa hora. Que essa esperança da volta de Jesus, diariamente, guie os seus relacionamentos. Primeiro com Ele mesmo. Que a proximidade de Deus, essa vinda dele até nós, essa vinda de estar convivendo no mesmo espaço geográfico, no mesmo momento cronológico, histórico,
Que essa vinda que nos vê, que nos avalia, que nos analisa, mas também que nos ajuda, que essa proximidade de Deus a nós, que essa proximidade de sua volta gloriosa, que a proximidade do regresso glorioso dele sustente a sua vida. Enche o teu coração de esperança, enche a tua casa de amor, de cuidado, de zelo, de compaixão, de perdão, ajuda mútua. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te ajude no enfrentamento dessa crise e que ao passar por tudo isso você possa dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor veio até nós, porque o Senhor está próximo de mim. Mesmo quando eu me distanciei, o Senhor veio na pessoa de Jesus. Obrigado pela tua presença e obrigado pela esperança da sua volta. Que possamos viver assim, queridos. Possamos honrar a Deus assim, pois não existe nada melhor do que desfrutar da proximidade de Deus, da presença de Deus. Não existe nada melhor do que desejar vê-lo face a face como Ele é. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor decidiu vir até nós. Obrigado porque o Senhor decidiu morar em nossos corações, em nossa vida. Obrigado porque o Senhor quis morar em nós para nos abençoar, para abençoar a nossa vida, transformar a nossa história, mas para abençoar todos aqueles que estão à nossa volta também. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela esperança que temos também na volta do Teu Filho, que move o nosso coração, Deus, que faz com que cantemos, com que oremos, com que vivamos a vida, Senhor, independente, ó Pai, dos obstáculos, das dificuldades, mesmo vendo, mesmo vivenciando, Pai, mesmo experimentando tudo isso, nossos olhos estão nos céus, porque nós aguardamos, nós dizemos: Maranata, volte, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja, vem buscar o Teu povo, vem restaurar todas as coisas, vem tirar dos olhos todas as lágrimas, vem acabar com a morte, Senhor, vem tirar esse sentimento, esse nó na garganta, Senhor, do distanciamento, Senhor, vem tirar do nosso coração, da nossa vida, todo o pecado, toda sujeira, toda amargura, todo ódio. Vem, Senhor, para que possamos experimentar a plenitude do relacionamento contigo e com o próximo. Vem, Senhor, para que possamos viver a eternidade contigo, Senhor. Vem, Senhor, vem buscar teu povo, vem buscar tua igreja. Oh, Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar o Evangelho, Pai, e de poder receber do Senhor essa palavra, esse pão que desce dos céus. Obrigado, Pai, por esse momento aqui com os meus irmãos. Obrigado pela vida do Marcos, ó Deus, que se comprometeu a estar aqui e também nos abençoa, nos ajuda nessa transmissão. Obrigado pela Carol, ó Pai, que abriu esse Facebook, Pai, já também abriu o canal no YouTube. Senhor, obrigado pela tecnologia, Pai, porque por aqui podemos honrar e exaltar o Teu nome e compartilhar o Evangelho. Use as nossas vidas nesse tempo, que possamos compartilhar a Tua palavra a mais e mais pessoas, para que elas também tenham esperança em seus relacionamentos, para que elas, ó Deus, pela Tua graça, possam experimentar essa proximidade, a proximidade do Senhor. Deus bendito, fique com cada um dos meus irmãos, cuide de cada um, de cada coração, anima, encoraja, Senhor, e que a Tua palavra continue a nos instruir nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida irmã, eu quero te pedir aqui que você compartilhe esse culto com outras pessoas. Por favor, abençoe a outros que necessitam ouvir essa mensagem, a outros que também precisam ter na sua casa essa graça que opera, essa graça que restaura, que cura, que traz bênçãos. Querido irmão e irmã,
quero te dar alguns avisos. O primeiro é que semanalmente o nosso devocional vai chegar lá no nosso grupo e você vai ouvir. Ele dura entre 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, não passa disso. Então, você pode ouvir a palavra ali, encher o seu coração e também compartilhar. Compartilhe, querido. Compartilhe a mensagem, né? Essa mensagem nos abençoa e tem que abençoar muitas outras pessoas. Você pode ser um missionário, uma missionária aí de onde você está. Amém? E também na sexta-feira, nós estamos na quinta-feira, toda quinta-feira agora, às 8 da noite, nós estamos lá através da plataforma ali que Deus preparou para nós também. Estamos cultuando ao nosso Deus ali, o culto de oração, é o momento de orar. Então oramos ali durante algum tempo, trazemos pedidos ali específicos também, mas é momento que podemos nos ver, podemos nos olhar e ao mesmo tempo podemos clamar ao nosso Deus. Amém? E aí, cada domingo, enquanto estamos impossibilitados de estar no templo, mas nós sabemos que não é simplesmente no templo em que podemos cultuar e adorar o nosso Deus. Nossa vida é uma vida de culto. Nossos relacionamentos cultuam a Deus, não é? Mas podemos cultuar a Deus também aqui, através desse meio da mídia, né? Que bênção que Deus nos permite isso. Então, se prepare aos domingos aí e que Deus te abençoe. Eu queria também, antes de terminar esse momento, lembrar você, ao seu coração, você que é dizimista, você que oferta, você que tem aí no seu coração o desejo de entregar o seu dízimo, de trazer a sua oferta e que agora lá no templo físico você não pode fazer, você pode fazer isso de maneira online. Você pode no Banco Bradesco, né? Agência 2505. Então, Banco Bradesco, agência 2505, a conta corrente 8950-8, o CNPJ 50.537.364/0001, que é o 1000 ao contrário, -83. Vai aparecer Igreja Presbiteriana de Vila Esperança. Você pode fazer a transferência aí da sua própria casa pelo internet banking, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode entregar a Deus aí por esse meio digital também. E aí, se você tem saído da sua casa por alguns instantes, tem ido a um supermercado que tem um caixa eletrônico, você pode fazer também ali o seu depósito. Vou repetir. Bradesco, eu acredito que depois aí vai aparecer no seu vídeo, a agência é Bradesco, Bradesco Banco, agência 2505, a conta corrente é 8950-8, o CNPJ da igreja é 50.537.364/1000 contrário -83. Mais uma vez, a agência 2505, a conta corrente é 8950-8, o CNPJ 50.537.364, a barrinha ali, 1000 contrário -83, Igreja Presbiteriana de Vila Esperança. Oferte, querido, entregue o seu dízimo ao Senhor, e porque a igreja não pode parar, nós temos que seguir adiante, nós temos que manter ali, pela graça de Deus, tudo funcionando sim, e esperamos no Senhor aí que Ele nos dará a oportunidade de levar adiante a nossa reforma, de continuar triunfando para a glória do nome dEle ali naquele bairro, abençoando aquele bairro. E talvez você não queira sair de casa, talvez você também não tenha possibilidade de fazer essa transferência pelo internet bank. Então você guarde no envelope a sua oferta, guarde aí, e quando você voltar ao culto, você entregue diante de Deus sua oferta missionária, a sua oferta que abençoa a obra e a causa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quero concluir esse momento dizendo mais uma vez que foi uma grande alegria
poder estar com vocês, poder cantar louvores, poder orar, poder compartilhar da palavra. E eu tenho orado para que Deus nos permita voltar sim presencialmente, mas por hora precisamos manter a segurança, precisamos manter os protocolos, todos os cuidados. Você que tem mais idade principalmente, não seja teimoso, seja amoroso e obediente, e que Deus te guarde, que Deus continue com cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez e assim encerramos esse tempo bendito de culto e adoração ao nosso Deus. Pai, de todo o coração, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque nessa noite podemos cultuar o teu santo nome e podemos ouvir a tua voz. Podemos ser guiados, instruídos pela tua palavra. E esse é um privilégio daqueles que te amam, daqueles que te servem. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Pai, e assim que o Senhor abençoe a semana desses meus irmãos, o Senhor abençoe a casa desses meus irmãos. Deus, o Senhor cuide daqueles que estão inseguros com seu trabalho, com seu emprego. Deus, o Senhor tenha misericórdia desse povo do Senhor, e que a luz do Senhor resplandeça em seus rostos, que a bendita e santa palavra temperada com sal possa fluir de seus lábios. Deus, que de seus corações flua, Senhor, manancial de vida, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada um desses irmãos amados. E assim, amado irmão e irmã, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que está próximo a nós, que a presença santa do Santo Espírito que nos ajuda, que nos guie, esteja com você. E que esse desejo da volta do nosso Senhor e Salvador esteja vivo em seu coração, agora, por todo sempre, assim como é verdadeiro na Igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo. Que essa bênção do Deus triuno te acompanhe aonde quer que você esteja. Amém e amém.